Fundo imobiliário, um veículo de investimento que agrada o brasileiro justamente pelo seu sufixo imobiliário, né? O brasileiro gosta do imóvel, o brasileiro gosta de futebol, o brasileiro gosta de samba, o brasileiro gosta de imóvel. Sim, o brasileiro gosta muito de imóvel. Quantas vezes a gente já ouviu aquela frase, né? No final das contas ali, se eu tiver umas 2 casinhas alugadas, já é minha aposentadoria. Então, o brasileiro historicamente está no sangue esse sentimento de patrimonialista, né? De acumular um tijolinho ali para servir como renda lá na frente. E isso, através dos fundos imobiliários, é um acesso muito mais democrático, muito mais flexível você adquirir fundos imóveis através de fundos imobiliários. E dentro dos fundos imobiliários, embora a indústria exista, João, há 30 anos, exatamente há 30 anos atrás, em 1993, os fundos imobiliários começaram no Brasil. Mas é quase que o desenho do juro composto, sabe? Ele ganha tração de verdade mesmo nesses últimos 5 anos. É quase que o gráfico do Warren Buffett lá de patrimônio. Então, os primeiros 25 anos da indústria de fundos imobiliários, elas foram pouco significativas do ponto de vista de representatividade. E somente nesses últimos 5 anos que nós tivemos uma aceleração muito grande de patrimônio, de quantidade de cotistas, liquidez. Só para se ter uma noção, me lembro como se fosse hoje, quando em 2012, ou seja, há 11 anos atrás, a indústria de fundos imobiliários dobrou de tamanho de 50 para 100 mil investidores, de 50 para 100 mil investidores, quando foram lançados os fundos de agências bancárias naquela época. Só para você ter uma noção, João, hoje nós somos 2 milhões e 100 mil investidores. Então, veja, há 11 anos atrás eu estou te contando uma história real que eu vivi lá, que eu lembro como se fosse hoje, dessa quantidade assim de investidores que mudou o patamar da indústria de fundos imobiliários há 11 anos atrás. E hoje nós temos 2 milhões a mais. Os fundos de tijolo são aqueles que têm no seu portfólio imóveis que a gente está acostumado a ver aí, um shopping center, uma laje corporativa, um galpão, um hospital, uma escola, um supermercado, um banco, como eu falei agora. Então, tem setores que são mais ou menos defensivos, tem setores que entregam um rendimento um pouco maior, outros nem tanto, mas os fundos de tijolos carregam essas características, né? Quando você olha para fundos de recebíveis imobiliários, os chamados fundos de papéis, aí você tem uma dívida imobiliária atrelada a um imóvel. É uma espécie de um financiamento imobiliário mesmo. Imagina que um shopping center precisa passar por uma expansão, ou o proprietário de um galpão logístico ele precisa antecipar um fluxo de um contrato que ele tem ali na mão. Qualquer tipo de antecipação de recebível, qualquer tipo de financiamento para aquisição de alguma coisa, de algum imóvel, de alguma propriedade, ela pode ser usada através dos fundos de papéis. Então, é uma maneira, inclusive, muito interessante de desintermediação bancária, de você irrigar a economia com recursos privados. Então, os fundos de crise eles são muito importantes para a economia, tanto que hoje representam aí cerca de 45% do próprio IFIX. Né? Ele era, nessa época de 2012 que eu estou te falando, eles eram bem pouco representativos, coisas de 3% a 5%, e hoje 45%. Tem os FOFs também, que funcionam como uma espécie de uma cesta imobiliária. Ao comprar uma cota de um fundo, você indiretamente está comprando uma cesta de outros fundos imobiliários, mas tem também outros que não estão aqui classificados, mas eu posso trazer para vocês bem rapidamente. Os hedge funds, que é meio que a evolução dos FOFs, né? Meio que assim, um aprimoramento dos FOFs, onde os hedge funds podem comprar ou acessar todos os tipos de ativos de natureza imobiliária, inclusive ações, João. Pode comprar ações imobiliárias através de hedge funds, né? Você tem acesso a permutas, SPS, acesso diretamente a ativos, né, a equities específicos. Então, você tem uma série de possibilidades quando você tem um hedge fund. E você tem também os fundos de desenvolvimento imobiliário, que são aqueles veículos de investimento que financiam especificamente, ou aportam, melhor dizendo, aportam diretamente ali numa SPE para desenvolver um condomínio horizontal, um condomínio vertical, um loteamento, enfim, não importa. Então, quando você olha para uma composição total, você tem dentro de uma carteira vários tipos de economias. E só para concluir, o grande ponto aqui que chama a atenção dos fundos imobiliários é a capacidade de ser uma classe de ativos que entrega rendimento mensal, isento de imposto de renda. Então, isso é muito tangível e é muito materializado para os investidores, uma vez que ele consegue ali montando uma carteira de fundos imobiliários, logo no mês subsequente ele já consegue tangibilizar o benefício desta renda mensal. Eu tenho a opinião de que todo brasileiro deveria ter pelo menos um fundo imobiliário,
e sentir como é que é receber aquele rendimento mensal. Acordar um dia e receber uma notificação no celular de você ganhou rendimentos de X fundo, tanto valor. E ver isso cair na conta, né? E você começar a reinvestir aquilo. Porque um ponto que o fundo imobiliário tem de vantagem muito clara em cima de grande parte das ações, principalmente na visão do investidor, é que o dinheiro cai na sua conta. E é diferente quando o dinheiro está na sua conta do que quando está na empresa, porque muitas vezes a cotação da empresa cai 50% no mês, você não sabe o que está acontecendo, pode ter acontecido alguma coisa ou não. Quando o fundo imobiliário cai 50%, muitas vezes, sim, né? Se nada aconteceu com o fundo, o seu yield aumentou. E no próximo mês, possivelmente, você vai ter aquele mesmo rendimento com yield maior porque o preço caiu. Então, eu gosto muito, muito do produto fundo imobiliário. Acho que faz sentido, assim, se não para 100%, para 99% da população. E acho que todo mundo deveria experimentar, porque é uma sensação muito boa e ajuda na consistência, né, professor? Aquela questão que a gente falou, não adianta só começar, tem que se manter no jogo. Me parece que o fundo imobiliário é um produto feito para fazer as pessoas continuarem no jogo, reinvestindo e ver os juros compostos acontecer realmente, né? Não sei o que o senhor acha. Exato, e é isso. E tem várias coisas que são acopladas à estratégia de fundos imobiliários, né? Ele tem menos volatilidade, ele tem vantagens, né, de você ter um acesso mais democrático às cotas, né? Antigamente as cotas eram na base 1.000, depois passaram para a base 100, e hoje tem alguns na base 10, então é bastante democrático esse acesso. E querendo ou não, os fundos imobiliários eles têm uma proteção real, ou seja, uma proteção contra a inflação. Obviamente, a gente tem que olhar caso a caso, a gente tem que entender o momento do mercado também. Tem horas que a economia não ajuda muito, então repassar um aluguel pode ser mais difícil, recolocar uma área vaga pode ser mais difícil, mas via de regra, partindo assim como premissa, uma carteira de imóveis, uma carteira imobiliária, ela tende a te proteger contra a inflação. De novo, isso não é uma verdade absoluta, isso é uma condição importante, né, uma premissa importante, mas ela não é uma verdade absoluta. A gente precisa de mais tempo de mercado, ou seja, a indústria de fundos imobiliários, como eu falei, ela existe há 30 anos, mas os primeiros 25 foram quase que um ensaio, um tubo de ensaio ali, foi entendendo como é que tudo deveria acontecer. Então ele começa a ganhar atração mesmo de 2019, 18, 19 para cá. E aí veio a pandemia, teve todo esse desarranjo nas cadeias produtivas, uma série de coisas que dificultam um pouco esse entendimento de proteção real contra a inflação. Mas eu entendo que se nós tivermos um pouquinho mais de paciência, esperar esse ciclo se fechar, que começou ali em 2018, 2019, e todo o ciclo imobiliário ele dura de 10 a 15 anos, né? É importante que você entenda que muitos fundos já começaram a entregar resultados bem interessantes para os investidores, com aumento de renda, com uma certa recorrência, conseguindo comprar e vender imóveis com ganho de capital para o investidor. Então, tem muitos fundos que já mostraram, já se apresentaram aí para nessa nova fase da indústria de fundos imobiliários, que, na minha visão, João, ela vai se consolidar a partir do momento que nós tivermos uma queda clara de juros, consistente. Né? Eu acho que quando caiu para 2% foi no momento ali de pandemia, foi quase que uma tentativa ali de irrigar a economia com capital, né? dar liquidez para o mercado, porque estava tudo muito complexo de se avaliar. E agora nós estamos numa condição oposta. Né? Ela está lá quase em 14 já tem algum tempo. Então, em algum momento, ela vai ficar entre os 2 e esses 13,75. Então, esse ponto de equilíbrio vai trazer, na minha opinião, mais clareza com relação aos fundos imobiliários. Essa tela que está aí agora ela é muito importante. Ela tem 2 pontos aí que eu quero ressaltar. O primeiro deles é que você pode olhar no primeiro momento e falar assim, bom, o CDI está aí, essa linha quase que constante, veja como ela dá uma inclinada agora de 2021 para cá. Essa inclinada, gente, ela é uma draga de dinheiro. Vou repetir, essa inclinada de juros é uma draga de dinheiro. Se vocês olharem a quantidade de recursos que sai da renda variável quando você passa a ter juros mais elevados, é muita coisa. A gente fala de fundo imobiliário, mas quando você olha a indústria de fundos de investimento como um todo, de fundos multimercados, de fundos de ações, a quantidade de saques é muito grande, ou seja, uma draga de dinheiro, juros altos. Só que nem tudo vai ficar assim o tempo todo, né? Eu acredito que em algum momento
os juros devem começar a cair. E aí, se você observa esse finalzinho aí, o IFIX estava indo até bem com relação contra o CDI. Ele até estava com uma margem interessante contra o CDI. Mas nessa reta final, ele acaba perdendo para o CDI justamente porque o CDI subiu e ficou, né? E a economia começou a patinar, começou a ter uma dificuldade. Então, não olha só esse recortezinho, porque se você olhar só esse recortezinho, você vai ter uma conclusão, na minha visão, equivocada. Agora, a linha verde mais escura é a nossa carteira de fundos imobiliários aqui. Onde eu quero chegar com vocês é que essa carteira de fundos imobiliários ela é um arroz com feijão bem feito, ele é uma carteira que procura alcançar a média do investidor brasileiro do ponto de vista de risco-retorno, mas sempre procurando estar acima daquilo que o IFIX, que é a própria média do mercado. Então, o que a gente procurou fazer ao longo desses anos foi entregar consistência para vocês. E quando você vê uma carteira que foi minimamente escolhida, né, com cuidado, com zelo, tudo, você percebe o quanto você fica distante do benchmark do mercado, que é o IFIX, que é a média do mercado, e comparando também com o CDI, que é o ativo mais líquido e fácil para você acessar, que também você tem esse retorno superior. Como é que vai ser daqui para frente, né? A gente nunca sabe a direita do gráfico, a gente sempre sabe a esquerda. Daqui para trás, a gente conseguiu entregar essa consistência para vocês. Vamos continuar trabalhando para seguir entregando essa consistência, mas a gente depende também de economia, a gente depende de juros, de uma série de fatores. Então, se você olha também só o recortezinho final da nossa carteira, ela está com dificuldade, assim como o mercado como um todo. Mas, por outro lado, é aquilo que o João fala, você pressupondo o reinvestimento, você consegue anular essas quedas pontuais e potencializar a sua renda lá na frente, porque você está adquirindo mais cotas. Então, a proposta é essa, de mostrar para vocês que uma consistência, uma seleção, né? Eu sempre uso um termo, João, só para concluir aqui do meu lado, diversificação seletiva. Muita gente fala assim, é importante diversificar. Eu acho que se você parar só aí, diversificar, tá bom, mas como assim? Diversificar seletivamente. É você, porque senão